Nesse vídeo, vou mostrar para vocês duas mensagens transmitidas pela Mãe de Jesus ao seu confidente Pedro Regis, alertando aos sacerdotes sobre um grande cisma na Igreja Católica. Essas duas mensagens foram transmitidas durante o pontificado do Papa João Paulo II. Portanto, quando Nossa Senhora refere-se ao Papa nessas duas mensagens, ela está se referindo ao Papa João Paulo II. A primeira mensagem foi no dia 4 de fevereiro de 1989. Disse Nossa Senhora de Anguera: Hoje, é grande o número de meus pobres filhos que já não acreditam, já perderam a verdadeira fé em Cristo e em seu Evangelho. Satanás, com sua ação subreptícia e enganadora, conseguiu agora lançar muita treva no interior de minha igreja. Presentemente a Igreja de Cristo está alumbrada pela fumaça de Satanás. Ele escureceu a inteligência e o pensamento de muitos filhos meus, levando-os ao orgulho e à soberba, e por meio destes, obscureceu a Igreja de Cristo. Filhos prediletos, convidai os meus pobres filhos ao retorno a Deus. O tempo que vos é concedido para a vossa conversão, quase acabou. Os vossos dias estão contados. Se quiserdes ser salvos, deveis voltar a Deus, o mais rápido possível. Como já disse, os vossos dias estão contados. Bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai a uma plena humildade e total unidade com o Papa, porque, agora correis o risco de um gravíssimo cisma. Voltai a vos preocupar com as almas, o bem supremo que vos foi confiado. Nessa mensagem, quando Nossa Senhora falou que, hoje, é grande o número de meus pobres filhos que já não acreditam, já perderam a verdadeira fé em Cristo e em seu Evangelho, ela estava referindo-se aos sacerdotes que faziam parte da Igreja Católica, na época em que ela transmitiu essa mensagem. Nossa Senhora também nos falou o motivo que levou esses sacerdotes a perderem a verdadeira fé em Cristo e em seu Evangelho. Disse ela: presentemente a Igreja de Cristo está alumbrada pela fumaça de Satanás. Ele escureceu a inteligência e o pensamento de muitos filhos meus, levando-os ao orgulho e à soberba, e, por meio destes, obscureceu a Igreja de Cristo. Filhos prediletos, convidai os meus pobres filhos ao retorno a Deus. Ou seja, naquela época em 1989, já estavam sendo feitos os preparativos para o grande cisma que estamos presenciando atualmente, e que se tornará ainda pior, num futuro não muito distante. Disse Nossa Senhora: os vossos dias estão contados. Se quiserdes ser salvos, deveis voltar a Deus o mais rápido possível. Como já disse, os vossos dias estão contados. Bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai a uma plena humildade e total unidade com o Papa, porque, agora correis o risco de um gravíssimo cisma. Percebam que Nossa Senhora pede aos bispos e sacerdotes daquela época, para que eles fossem humildes e estabelecessem uma total união com o Papa João Paulo II, porque, se eles não atendessem ao seu pedido, a Igreja correria o risco de um gravíssimo cisma. Obviamente esses sacerdotes não atenderam aos pedidos da Mãe de Jesus, e hoje, nós vemos claramente o cisma profetizado por Nossa Senhora, acontecendo diante dos nossos olhos. Nossa Senhora também pediu aos sacerdotes que se preocupassem com as almas. Disse ela: voltai a vos preocupar com as almas, o bem supremo que vos foi confiado. Porém, depois que o Papa Francisco iniciou seu pontificado e introduziu a Pachamama no Vaticano, ele e seus aliados preocuparam-se mais com a ecologia do que com a salvação das almas. Até mesmo a CNBB iniciou sua campanha de conversão ecológica. Dão mais importância às plantas e ao clima, preocupando-se mais com a casa comum, a Mãe Terra, do que com as almas.
A segunda mensagem foi no dia 1º de janeiro de 1997. Disse Nossa Senhora: rezai pela igreja do meu Jesus. Ela sofrerá por causa de grandes perseguições. Muitos dos meus filhos prediletos se voltarão contra o Papa. Haverá um grande cisma. A verdadeira doutrina será negada até mesmo por membros da hierarquia. Rezai. A igreja do meu Jesus será atacada, será alvo de grandes ataques. Somente os fiéis, os verdadeiros fiéis permanecerão firmes. Não vos atemorizeis com o que falo. É preciso que escuteis para que, quando acontecer, vos recordeis do que eu vos anunciei. Não percais a esperança. Vós que estáis comigo sereis amparados e protegidos. Nessa mensagem, quando Nossa Senhora fala que muitos dos seus filhos prediletos se voltarão contra o Papa, ela provavelmente estava se referindo aos sacerdotes modernistas, que voltaram-se contra o Papa João Paulo II, e, num futuro não muito distante, forjaram a renúncia do Papa Bento XVI, e, estrategicamente, introduziram Bergoglio no Vaticano. Disse Nossa Senhora em 1997, é preciso que escuteis, para que, quando acontecer, vos recordeis do que eu vos anunciei. Sabemos que essa profecia, em parte já se cumpriu quando Bergoglio iniciou seu pontificado, e continua se cumprindo, até os dias atuais. O grande cisma da Igreja Católica está acontecendo diante dos nossos olhos, e, num futuro não muito distante, se tornará ainda maior. Poucos permanecerão firmes na fé. Yeah.